tá? Então, beleza. Ó, pessoal, essa parte que nós vamos estar trabalhando é a parte de ondulatória, que tem tudo a ver com a onda. Você fala assim, tá, mas qual que é a importância disso no nosso dia a dia? O que que uma ondinha na corda, o que que uma ondinha na água aí tem a ver com o nosso dia a dia, né? Bom, eu lembro dessa música que vocês não tinham nem nascido ainda, né? Mas fazia sucesso na época que eu era novo, há uns 100 anos atrás. É uma música do Lulu Santos, né? Então a gente tem como uma onda no mar, a vida vai em ondas, vai e volta. Tem expressões que a gente usa, esse cara é uma onda, deixe de onda, fica enrolando, né? Afinal, o que significa a palavra onda, né? Tem diversos significados. Pessoa cheia de graça, pessoa que acompanha a moda, né? Pessoa, as ondas do rádio, da TV, outras. Tumulto, diversão, praia, né? Tem um monte de definições. Mas na física, o que que seria onda? Onda a gente define como sendo uma perturbação que se propaga em um meio. Então, por exemplo, quando você tem aqui o campo de futebol e eles fazem aquela ola, o que que acontece? Você tem um meio formado pelas pessoas e essa energia que é do futebol, né, está se propagando por todos eles, né? Então a classificação de onda assim, falou o que é onda, tem que vir na sua cabeça duas coisas. Onda é uma perturbação que se propaga em um meio. É a primeira. E a segunda, transporta energia, mas não transporta matéria. Por exemplo, digamos, olha só o que está acontecendo agora. Eu estou gravando essa aula via Wi-Fi, né? A minha voz, né? As imagens das fotos de vocês, a tela que está ali, ela está sendo transportada, transformada em onda eletromagnética, radiação eletromagnética, que é a onda do Wi-Fi, né? E ela está sendo transmitida, né, diretamente para o site do Google e vai ser transformado num arquivo digital lá, no formato magnético. Entendeu? Então, olha o que está acontecendo. Está havendo uma perturbação aqui que está modificando o meio aqui, porque o ar que nós temos aqui está sendo modificado pela radiação eletromagnética e essa radiação vai modificar um espaço do servidor do Google, sei lá onde nesse mundo. Entendeu? Houve transporte de energia, mas não houve transporte de matéria. Vamos para frente. Ó, então, ó, onda é toda perturbação que se propaga em um meio. Transporta energia, não havendo transporte de matéria. Oi, William, boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Então, você tem assim, ó, por exemplo, eu falando aqui, tá? Minha voz, o som, a onda sonora, para se propagar, ela altera as partículas do ar que estão em suspensão aqui. Faz vibrar de forma diferente. Faz vibrar na mesma frequência de vibração das minhas cordas vocais. Então, a mulher que está lá na sala tentando assistir a novela dela, né? O que que acontece? Esse som está chegando lá. É uma perturbação que está se propagando no meio, mas sem propagação de matéria, tá? Vamos lá. Como é que a gente classifica a onda quanto à sua natureza? Onda mecânica é aquela que só ocorre, né, para sua propagação acontecer, tem que ter matéria. Por quê? Ela faz o meio vibrar. Então, por exemplo, em uma mola, quando você agita a mola assim, a onda que se propaga nela utiliza a própria, a própria composição da mola, a própria matéria da mola para se propagar. O som no ar,
mesma coisa, ele utiliza a vibração das partículas do ar, ele altera essa vibração. Na água, mesma coisa. No chão, numa porta, quando você dá um soco ali e faz aquela vibração, mesma coisa. Então, a onda mecânica, para ela se propagar, ela precisa de um meio material, tá? Aí você fala assim, por que, Davi? Tem onda que não precisa de meio material? Tem, tá? Bom, aqui vem exemplo, né? No caso do tsunami, a onda carregando uma casa ali, né? E a energia causada por um tsunami no Japão, olha a devastação. Então, ela transportou muita energia e a hora que ela liberou essa energia ali naquela cidadezinha ali, virou um caos, né? Bom, uma coisa aqui que é muito batido já, mas é bom a gente falar. Quando você assiste aqueles filmes de ficção científica que acontecem no espaço, por exemplo, uma explosão no espaço, o filme mostra a explosão e você escuta o barulho, certo? Isso fisicamente é errado. Por quê? No espaço não tem nada no vácuo, não tem ar, não tem matéria. Então o som não se propaga. Então você veria, por exemplo, o correto do filme seria assim: você veria a explosão, porque você está vendo luz, que é uma radiação eletromagnética, é uma onda que se propaga no vácuo, mas você não escutaria o som. Só que esse filme ia ser chato pra caramba, né? Se você assistir, por exemplo, um filme que segue a física ao pé da letra, é um filme antigo já, 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele é um filme longo, acho que tem 3, 4 horas de duração, e geralmente a gente dorme umas 4 vezes nele. Por quê? Toda cena que é feita no espaço não aparece som, é em silêncio, tá? Mas ele é fisicamente correto. Embora muitas pessoas falem que ele é chato pra caramba. Eu não acho. A mensagem dele é muito legal no final, tá? 2001, Uma Odisseia no Espaço. Já o outro, acho que é 2010, o ano que faremos contato, tudo errado. Ferraram o filme. O primeiro é legal, tá? Vamos lá. A onda eletromagnética, por que ela se propaga no vácuo? Porque ela é composta de dois elementos. Ela tem uma parte que é um campo elétrico, e quando o campo elétrico é gerado, ele gera automaticamente um campo magnético. Então, toda vez que você tem uma perturbação de natureza elétrica, ela gera uma perturbação de natureza magnética. Elas andam casadinhas. Então, uma vez que você tem uma oscilação de cargas que gera uma onda eletromagnética, se ela não for absorvida, a tendência dela é se propagar infinitamente no espaço, tá? Por exemplo, a luz que a gente recebe do Sol, ela é emitida lá no Sol, demora 8 minutos para chegar aqui, tá? Ela vai se propagando no vácuo, porque ela não precisa de um meio material. Uma vez que o Sol criou essa onda luminosa lá, que é uma oscilação de natureza elétrica e magnética, ela vai se propagando até chegar a nós. Você pega a estrela mais próxima que tem da gente, Próxima a Centauro. A luz que a gente recebe aqui foi emitida por ela há 4 anos atrás. Tá? Vamos mais longe. Vega, a constelação, o sistema planetário de Vega, 23 anos. A luz, o que nós estamos recebendo aqui agora, saiu de Vega há 23 anos atrás. Ah, vai mais longe, vamos. A constelação de Andrômeda. E quando você olha lá na nuvem de Magalhães assim, você olha assim, parece um algodãozinho ali e tal, né? Para quem enxerga bem, eu não enxergo nem a nuvem, né? Mas quando o telescópio clareia, aumenta aquilo ali, mostra a constelação de Andrômeda. Ela está a 2 milhões de anos-luz daqui. O que é isso? O que é 2 milhões de anos-luz, Davi? A luz tem a propagação de 300
1.000 quilômetros em 1 segundo. Não sei se eu falei a aula passada. Se eu pegar o William, colocar ele na motinha dele ali, tá com a moto incrementada lá, e a motinha dele dá a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, a gente fala assim, pronto, William. O William fala, pronto. Então, ó, 1 segundo, hein, William? Tá? Liga, sai aí na velocidade da luz. O que vai acontecer? Se tivesse uma estrada que desse a volta no mundo, o William ia passar por nós 7 vezes. Quando completasse 1 segundo, ele ia estar lá na China. Essa é a velocidade da luz. Então, nessa velocidade da motoca dele incrementada ali, que anda na velocidade da luz, a luz para sair da constelação de Andrômeda e chegar aqui demora 2 milhões de anos. Tá? Coisa doida isso, né? Vamos para frente. Característica da onda eletromagnética. Vamos ver se eu não falei bobeira, porque esse PowerPoint eu puxei lá de Pernambuco e estou descobrindo ele com vocês. Tá, então, ó, ondas eletromagnéticas são formadas por campo elétrico e por campo magnético variável. Sim. Um campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, eles são ortogonais. Quando você gera o campo elétrico ou magnético, a 90 graus na perpendicular você gera o outro, tá? São ondas transversais. Os campos são perpendiculares à direção de propagação. Eu tenho um slide que vai explicar melhor isso daí, que eu juntei dois PowerPoints num só, tá? Tem onda longitudinal e onda transversal, tá? Propagam-se no vácuo com a velocidade c. O que é a velocidade c? É a velocidade da luz, está marcada ali embaixo, ó. 300 mil quilômetros por segundo, né? Pode se propagar no meio material com velocidade menor do que a do vácuo, com certeza. Quando ela entra, por exemplo, no ar, é praticamente a mesma velocidade, mas na água, o fato dela sofrer refração pela natureza da água, que a água tem mais matéria que o ar, ela vai se propagar numa velocidade menor, tá? Isso eu espero que a gente possa ver em refração, tá? Vamos ver se o tempo vai dar. Ó, então se você pegar o raio, olhando aqui da esquerda para a direita, o raio Y, ó, dá uma olhadinha assim, ó. Em cima é a frequência dele, é quantas vezes ele vibra por segundo. Tá um 10 a 24 ali, tá enxergando? E embaixo é o comprimento dessa onda, é 10 elevada a menos 16. Quer dizer, é uma onda com uma frequência muito elevada e é uma onda muito pequena. O que isso significa? Que ela é muito penetrante, tá? Então, você tem raio Y, o raio X à direita ali, que é utilizado nas radiografias que a gente faz, tá? Aliás, por curiosidade, perguntar para vocês. Pode abrir os microfones aí. Por que a radiografia, quando você tira a radiografia, seu osso fica branco e a chapa fica preta? Quem sabe me dizer? Ou abre o microfone, pelo menos, para falar que não sabe, pô. É porque o osso ele absorve o raio? Aline, ponto para a Aline. É isso mesmo, Aline. Tá? Muito legal. Quando você pega, se você pegasse, por exemplo, e sair da frente ali, e o cara tirar a radiografia sem você lá, a chapa vai ficar toda escura. Tá? Por quê? Toda a radiação emitida por aquele material radioativo vai incidir na chapa e o filme fica escuro. Quando você fica na frente, o que acontece? A radiação atravessa a sua carne, né? Aí dá algumas manchas ali, dá para perceber assim o formato do órgão, porque os órgãos absorvem de forma diferente a radiação. Mas predominantemente o osso fica branco porque ele está absorvendo o raio-x. Por isso que eles falam que não deve, acho que fazer mais que 7 radiografias no ano,
mulher grávida tem que tomar cuidado com isso. E aquele pessoal que trabalha, os técnicos que trabalham com radiografia, vocês já viram lá como funciona? Ele pega, vai lá, coloca você lá, fala, ó, não mexe não, hein? Aí ele vai atrás de uma parede de chumbo que ele tem ali, ele tá com aquela vestimenta também de proteção, aí ele tira a radiografia. Só que o que acontece é o seguinte, ela se reflete pelas paredes e chega nele. Então, o turno dele é menor, não são 8 horas diárias que ele faz, e o período de férias dele, ele tem mais férias. Por quê? Porque a tendência dele a ser exposto à radiação e desenvolver um tumor é muito grande, tá? Mas voltando ali, você indo para a direita, você tem o IR, que é o infravermelho, né? Aí tem micro-onda, FM, AM e rádio de ondas longas. E a luz visível é ali, ó, onde que ele está marcando para a gente, ó. Que vai do violeta aqui, ó, até o vermelho. Esse espectro da radiação eletromagnética, nós conseguimos enxergar. Isso que nós chamamos de luz. Tá bom? Vamos lá. Ó, classificação da onda quanto à direção de vibração. Transversal, quando a direção da vibração é perpendicular à propagação. Por exemplo, imagina que você tinha uma corda esticada e você faz uma ondinha nela. A onda sobe, a onda desce assim, ó. Então, veja bem, ela está indo para a direita. Só que para ir para a direita, ela está vibrando para cima e para baixo. Quer dizer, a propagação dela é na horizontal, mas a vibração é na vertical. Tá legal? Esse tipo de onda a gente chama de onda transversal. Tá? Longitudinal é quando a direção do movimento de vibração coincide com o da propagação. Por exemplo, você pega uma molinha como essa, estica e faz uma perturbação nela. Ela vai fazendo assim, ó, tá indo para lá. Veja bem, essa onda está indo na horizontal para a direita e a vibração dela é na mesma direção. Então, essa onda é chamada de longitudinal. Tá? E onda mista é uma mistura de onda com movimento vibratório transversal e longitudinal. Por exemplo, um corpo boiando na superfície em alto mar. Ao mesmo tempo que ele está assim, vibrando para cima, para baixo, ele está se movimentando, ora para a direita, ora para a esquerda. Esse tipo de onda é uma onda mista. O que é frente de onda? Frente de onda, como o próprio nome diz, é a frente da onda. Assim, ó. Vamos supor que você solte uma pedra numa superfície de uma água e tem uma torneira soltando gotinhas aqui, ó. Então, com o passar do tempo, ela soltou 1, 2, 3, 4. Então, o que acontece? A primeira onda que ela soltou é essa mais distante, a primeira gota. Essa é a segunda gota, essa é a terceira e essa a quarta. Esse movimento, essa região aqui que está avançando é o que a gente chama de frente de onda. Por exemplo, vocês já viram naqueles filmes que passa aqueles vídeos da explosão de uma bomba nuclear? Ou mesmo, vocês chegaram a ver aquela explosão que teve no Líbano há uns 15, 30 dias atrás? Chegaram a ver na TV? Sim. Então, sabe aquele tipo daquele ovo que fez no momento da explosão? Aquilo ali era a frente de onda. Entendeu? Tá? E tinha coisa ali no meio, né? Não era só, era material orgânico, não sei o que, não. Tinha tranqueira ali no meio. Tinha material bélico. Para causar aquilo ali, aquela frente de onda e destruir como destruiu ali, tinha muita coisa ali, viu?
Vai saber. Tá. Ó, então você tem aí, ó, uma onda, eu misturei os slides, tá? Uma onda unidimensional. O que é uma onda unidimensional? Quando ela se propaga em apenas uma direção, tá? Exemplo, a onda numa corda. Se você parar para pensar, no plano, por exemplo, se você pegar um plano, a unidimensional, ela está sujeita apenas a um plano, né? Já a bidimensional seria em dois planos. Como assim? Ó, voltando, melhorando isso aqui. A unidimensional só está numa dimensão, desculpa. Certo? A bidimensional, eu falei errado. Ela está assim, ó. Ela está se propagando tanto para a direita, como para a esquerda, como para cima aqui e como para baixo. Ela está se propagando na superfície do líquido. Então, a unidimensional é apenas uma dimensão, a bidimensional são duas dimensões. E a tridimensional se propaga nas três dimensões, como as ondas sonoras e as ondas luminosas. Por exemplo, eu falando aqui, a Trindade, a Aline, a Elaine, o William, quando você fala, a tua voz não vai só numa direção. Ela vai para frente, vai para trás, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cima, vai para baixo. Ela vai nas três dimensões, tá? Por isso que ela é chamada de onda tridimensional, tá? Ok. O que é uma onda polarizada? Onda polarizada é o seguinte: ela passa por um polarizador e o polarizador faz com que ela vibre apenas em uma direção, né? Então, por exemplo, a onda da esquerda aqui, peraí, deixa eu ver. Ó, onda polarizada no sentido vertical, é da direita. Ela está polarizada só no sentido vertical. 2, onda polarizada no sentido horizontal, é essa daqui, ó. Tá? Então, você pode pegar uma onda que é tridimensional e passar por um polarizador e fazê-la vibrar em apenas uma direção? Tem jeito sim. Esse mecanismo é chamado polarizador. Tá? A onda é somente energia. Tá? O que a onda faz? Ela é uma perturbação que transporta energia, mas não transporta matéria. Ela só faz a transferência de energia cinética da fonte para o meio, né? A definição de onda é qualquer perturbação, que nós vamos chamar de pulso, que se propaga em um meio. Exemplo, uma pedra jogada numa piscina provocará ondas, pois houve uma perturbação. Tá? Então, aqui, ó. Vamos supor que uma pessoa segure uma das extremidades da corda e passe a fazer movimento para cima e para baixo. Ok. Os movimentos da sua mão irão provocar uma sucessão de ondas senoidais, que é na forma de seno, que passarão pela corda com velocidade v, conforme mostra a ilustração. Então, veja bem, ela está indo as ondas da pessoa para a árvore à direita, mas elas estão vibrando, né, para cima e para baixo. Então, esse tipo de onda é uma onda transversal, tá? Tem relação entre a velocidade da onda, o comprimento dela e o tempo? Tem. Dessa fórmula que a gente tem aqui, lá do comecinho da física, que é velocidade é deslocamento dividido pelo tempo, ela vai passar a ser essa daqui, ó. Velocidade da onda é comprimento da onda, quer seja sonora ou eletromagnética, dividida pelo período da onda. Meu Deus do céu, o que é isso, Davi? Comprimento da onda sonora? O que é isso? Período? Então, vamos lá. Ó, imagina o seguinte. Período é o intervalo de tempo necessário
para que a onda execute um ciclo completo. Hã? Que é isso? Um ciclo completo. Um movimento completo. Observa aqui, ó, essa ondinha, ó. Ela subiu, desceu, subiu. Presta atenção. A partir daqui, começa a repetir, não começa? Então, essa distância daqui, do início até o final, até o momento que ela começa a repetir, a gente chama de um comprimento de onda. E período é o tempo necessário para que a onda execute um comprimento de onda. Tá? E o que é frequência? Frequência é quantos comprimentos de onda a onda faz por unidade de tempo. Então, por exemplo, se essa onda aqui, se em 1 segundo, em 2 segundos, em 1 segundo, se ela começasse aqui e fizesse esses movimentos aqui, ó, quantos ciclos ela fez? 1, 2. Então, se ela fez 2 ciclos em 1 segundo, eu digo que a frequência dela é 2 Hz. O que significa 2 Hz? 2 ciclos, 2 repetições em 1 segundo. 100 Hz. Se ela fosse 100 Hz, ela faria esse movimento aqui 100 vezes em 1 segundo. Aí, não sei se vocês escutam rádio ainda, mas você pega lá a Clube, lá de Ribeirão, a FM dela é 100, a frequência 100,5 MHz. O que significa? Que o comprimento, ela executa o movimento do comprimento de onda, o ciclo dela, ela executa aquele ciclo 100,5 milhões de vezes em 1 segundo. Tá? Então, a frequência, período, é o tempo necessário para uma oscilação, e frequência é a quantidade de ciclos de oscilações feitos na unidade de tempo. Tá? Então, olha aqui, ó. Quando você pega essa frequência aqui, a de cima é a frequência baixa, a de baixo é a frequência alta. Por quê? Observa aqui, ó, no mesmo intervalo de tempo, elas começaram aqui. Enquanto essa daqui veio e fez uma oscilação, essa daqui fez, ó, 1, 2, né? Quase 3, né? Então, a frequência dela aqui é maior. Então, essa onda, ela vibra mais rápido do que a outra, tá? A quantidade de hertz dela é maior, tá? Agora, a distância, imagina que isso aqui é a superfície de um lago, ó, essa linha horizontal. A distância entre a parte em equilíbrio do lago e a parte mais alta ou a parte mais baixa, a parte mais alta a gente chama de crista, a parte mais baixa a gente chama de vale. Isso é o que a gente chama de amplitude, tá? Então, por exemplo, na onda sonora, a amplitude diz para a gente se o som é forte ou se o som é fraco, tá? Agora, a frequência diz para a gente quando o som é grave ou quando o som é agudo. Então, no dia a dia, a gente comete um erro físico. Você está lá curtindo o seu som, né? Sua mãe fala assim, abaixa esse som aí. Abaixar o som seria deixar a frequência baixa. E frequência de som baixa, o que é? É som grave.
Então, por exemplo, eu posso estar falando assim, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando a minha voz mais grave. As minhas ondas estão com uma frequência mais baixa, tá? Agora, numa frequência mais elevada, seria assim, né? Voz aguda. Então, som alto e som alto é som agudo, som baixo é som grave. Agora, o que a sua mãe está se referindo é com relação à amplitude. Então, quando você pega o volume e aumenta, você está aumentando a amplitude, né? A quantidade de energia que essa onda transporta, tá? Outra curiosidade para vocês que são baladeiros, né? A Aline pega aquele chapéuzinho de boiadeira dela, vai lá nas festas, tal. Toda vez que você foi na balada e você sair com o ouvido zunindo, com aquele barulhinho, você ficou mais surdo, um pouquinho mais surdo aquele dia. Você perdeu um pouquinho da sua audição. Por quê? A amplitude do som, o som é tão forte, né, que ele chega nos seus pequenos ossos lá, que é o estribo, o martelo e a bigorna, eles podem travar e o impacto que eles batem nas células ali para produzir o som é tão elevado que quando você sai fica ressoando na tua cabeça ainda. Então, naquele dia, você ficou um pouquinho mais surdo, tá? Vocês que são a geração do fone de ouvido, né? Como é que funciona o negocinho do fone de ouvido? Vocês estão no celular, você está lá, tá a música que você gosta, está andando na rua, você está aumentando o volume, ele para e fala assim, acima desse valor pode causar dano para o seu ouvido, tal. O que você faz? Você põe OK e aumenta. Não é isso? Naquele valor, a hora que ele pega, você está aumentando e ele freia ali, você poderia ouvir no máximo 1 hora por dia. O que a moçada está fazendo atualmente? Despreza aquele limite, põe no volume máximo e fica o dia inteiro com o fone de ouvido. Tá? Estatisticamente, não estou jogando não, é fato. Em cada 5 da sua geração, 1 já tem problema sério de audição. E os outros 4 vão desenvolver ao longo da vida. Tá? Vamos lá. Ó, equação da frequência do período. A frequência é o inverso do período. Voltando aqui, ó. Cadê? Oh, meu Deus. Vamos lá. Cadê? Aqui eu estava falando assim. Se essa onda aqui dá duas, eu falei para vocês, 2 oscilações, 2 ciclos por segundo, então a frequência dela é 2 Hz, 2 oscilações por segundo. Se você pega 1 segundo e divide por 2, o período dela, que é o tempo necessário para ela fazer uma oscilação só, é meio. Por isso que a fórmula ficou assim, ó. A frequência é o inverso do período. Quanto maior for a frequência, menor será o tempo gasto para dar uma oscilação. Tá bom? Amplitude, já expliquei, mas tá porque eu misturei os slides, viu, gente? Mas é bom que você vai retomando. É a distância entre a parte sem oscilação e a parte mais alta, que é a crista, ou a parte mais baixa, que é o vale. Isso é amplitude. Tá? Olha lá, som fraco e som forte. Olha a amplitude do som forte. É o vermelhinho, tá vendo? Olha a amplitude do som fraco. Falou? Quando você carrega no volume do celular e vai aumentando, o que você está fazendo? Você está aumentando a amplitude da onda sonora. Por isso que ele está ficando forte. Tá? Agora, o que é alta frequência e baixa frequência? Então, você tem aqui a baixa frequência é o som grave, já expliquei para vocês, e a alta frequência é o som
agudo. Ok? Né? Um exemplo disso, geralmente, hoje em dia tem exceções. Geralmente, os homens têm uma frequência baixa e o som da voz é grave, geralmente. E as mulheres, geralmente, a frequência é alta e o som é agudo, né? E a mulher, ela tem uma capacidade assim, se a frequência é mais alta, o que que acontece? Ela fala mais rápido, né? Presta atenção para vocês verem, né? Assim, homem conversando com homem, presta atenção. Ele chega, e aí? Beleza? Beleza. Tudo bem? Tudo. O homem, assim, ele é até meio lerdo para conversar. Ele tem que ouvir o que o outro fala para depois falar. Como é que a mulherada funciona? Fala para mim, abre o microfone. Aline, Marina e Elaine. Se vocês estiverem com as primas lá, não só vocês conversam rapidamente, mas conversa com várias ao mesmo tempo. É ou não é verdade? É verdade. Né? Assim, você está conversando com a Aline, prestando atenção no que a Elaine está falando, vendo a roupa do outro e da outra. Isso é uma característica da mulher, tá? O homem não, o homem já é mais lerdão. Ele só conversa com um de cada vez. Tanto é verdade que é muito comum, às vezes, o homem falar assim: Nossa Senhora, Deus me livre, deixa eu sair um pouquinho, porque ele não dá conta de acompanhar, tá? Isso é uma característica biológica, porque o homem saía lá na pré-história para caçar, o que ele tinha que fazer? Ficar em silêncio, esperando o bichinho chegar na armadilha. E com quem ficava a criançada, os mais velhos, aquele monte de gente? Com a mulher. Então, acho que dá conta de se comunicar com todo mundo ao mesmo tempo, atender diversas pessoas. Por isso que ela tem essa capacidade, né, de conversar com diversas pessoas, e por isso que é tão valorizada, hoje em dia, na questão de cargos de chefia. Tá? Viajei um pouquinho, mas é verdade sim. A mulher, assim, não é todas não, não são todas não. Mas quando bem trabalhada, bem treinada, o que que acontece? Ela exerce uma liderança fantástica. O homem já é mais devagarzão um pouco, tá? Bom, comprimento de onda é a distância entre dois pontos em concordância de fase. O que que é concordância de fase? Tem a mesma quantidade de energia. Então, é a distância entre duas cristas, ou dois vales, ou dois pontos correspondentes. Por exemplo, se eu pegar aqui este ponto, a onda vai descer, vai subir, vai descer, aqui começa a repetição de novo. Então, daqui até aqui também é um comprimento de onda. É a distância entre duas cristas consecutivas, dois vales consecutivos ou dois pontos em concordância de fase. Tá? O comprimento da onda eletromagnética é calculado assim: a velocidade da luz dividido pela frequência. Na realidade, deixa eu voltar um pouquinho, adiantar um pouco aqui. Anota esse daí, ó. Vem igual lambda vezes f. O que que é? Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Guarda assim, ó, bem tosco. Vem lamber ferida. Credo. Ah, que nojo. Ah. O que que é V? Velocidade. O lambda é o comprimento da onda. E aqui é a frequência. Essa é a equação fundamental da ondulatória, tá? A velocidade da onda está relacionada ao comprimento dela multiplicado pela sua frequência. Deixa eu voltar lá. Não precisa, é a mesma fórmula, tá? Ah, mas lá você falou que é vem lamber ferida. É porque ele pegou aqui, no lugar do V, ele colocou C, que é a velocidade da luz. Mas a fórmula é a mesma. Só está multiplicando aqui, ó. Tá? Então, o lambda significa o comprimento da onda, o c é a velocidade da luz no vácuo, tá?
No caso do som, no lugar do C é V, e a velocidade do som é 343 metros por segundo a 20 graus Celsius. Tem variação, Davi? Tem. À medida que a temperatura aumenta, a onda sonora fica maior, fica mais rápida. Tá? Nós ouvimos ondas sonoras que têm frequência de 20 a 20 mil Hz. Tá? Abaixo disso é chamado de infrassom. Acima disso é chamado de ultrassom. Exemplo disso, o cachorro. Às vezes você está assim na sua casa de boa, o cachorro levanta e começa a latir. Por quê? Porque ele consegue captar uma parcela de som de infrassom que nós não conseguimos captar. Já o morcego, por exemplo, você vê um morcego passando, dando olé lá à noite, passando as árvores, pegando bichinho e tal. Por quê? Porque ele emite sons na faixa de ultrassons. Então, o que acontece? Ele, pelo eco do objeto, a hora que bate no objeto e reflete, ele tem noção de onde está o objeto. Mas nós não escutamos. Tá? Então, aqui, voltando, o ponto mais alto da onda a gente chama de crista. O ponto mais baixo a gente chama de vale. Tá? Interferência. A interferência pode ser de dois tipos: construtiva ou destrutiva. O que é uma interferência construtiva? Quando duas ondas se encontram e há encontro de crista com crista ou vale com vale. Então, se observa, se uma onda dessa aqui encontrar com essa daqui, as amplitudes vão somar. E no momento da interferência fica assim, ó. Vamos supor que aqui a amplitude fosse 1 metro e 1 metro. No momento da interferência vai ser 1 metro mais 1 metro, vai ficar 2 metros aqui, ó. Porque houve encontro ou de crista com crista ou de vale com vale. Mesma coisa para o vale aqui, ó. Agora, o que seria uma interferência destrutiva? É quando há encontro de crista com vale. Observa aqui, ó. Se essa onda, no mesmo instante, essas duas ondas se encontrarem assim, ó, está havendo o encontro de uma crista com um vale e de uma crista aqui em cima com um vale aqui embaixo. Se eles tiverem, por exemplo, aqui uma amplitude de 1 metro para baixo e essa 1 metro para cima, essa vai anular essa e dar interferência destrutiva. Tá? Esse recurso é muito utilizado em avião. Eu não sei, vocês já andaram de avião alguma vez? Diz aí para mim. Já. Já? Você percebe quando o avião está decolando, há uma barulheira do caramba lá fora, né? Mas dentro do avião, você não escuta nada. Sim. Né? Fica aquele silêncio, né? Sendo que às vezes você está do lado da turbina e a turbina está fazendo aquele barulhão. Por que você não está escutando? Não é só a questão de você estar fechada no recipiente ali, hermeticamente fechado. Ainda haveria vibração ali que chegaria até você. O que acontece é que eles têm dispositivos dentro dele que fazem interferência destrutiva. Como assim? A onda sonora que é emitida pela turbina, aquele dispositivo manda uma frequência destrutiva, que é oposta. E o anulamento dá justamente na região dos passageiros ali. Por isso que fica aquele silêncio de igreja lá. Entendeu? Tá? Entendi. Ok. O que é velocidade supersônica? Quando os objetos se deslocam a velocidades superiores ao do som. Isso é chamado, não está aqui, é Mach em inglês. Então, quando é Mach 1, a aeronave está viajando a velocidade do som. Mach 2, o dobro da velocidade do som. Mach 3, assim por diante. 4, 5, 6 vezes a velocidade do som. Curiosidade. O Concorde,
que foi uma obra de tecnologia, foi projetado sem essa computação gráfica que nós temos agora, tá? Foi tudo na pranchetinha de engenheiro aeronáutico. O bico dele aqui, ó, quando ele estava em velocidade supersônica, chegava quase a 1000 graus Celsius. Outra coisa, a temperatura era tão grande aqui que ele tinha um mecanismo de compensação, de redistribuição do combustível de um lado para o outro, para ele manter a estabilidade dele, tá? Isso aqui era, sem dúvida, um avanço na tecnologia e na capacidade do homem em enfrentar desafios, tá? É uma pena que foi ficando obsoleto, né? E teve aquele desastre muito sério lá, que uma peça de um outro avião, ele acabou sendo sugado pela turbina dele aqui, aí o pessoal acabou cancelando o Concorde. Mas era uma maravilha. Uma viagem que era feita Nova York a Paris, que, salvo engano meu, demora 14 horas, ele fazia em 6 horas. Era bem rápido, tá? Bom, aqui a frequência de audição humana. Então, de 20 a 20 mil Hz. Isso é o que a gente consegue escutar. Abaixo disso é chamado de infrassom. E acima disso é chamado de ultrassom. Então, aqui desse lado aqui, os animais, seria o cachorro, o elefante, que eu estou lembrando agora por enquanto esse. Aqui, o ultrassom seria o morcego, seria o golfinho, tá? Bom, o cálculo da velocidade, então, da onda vem lamber ferida. Velocidade é comprimento da onda que multiplica a frequência. Mas se você tiver o período, pode ser assim também, ó. Velocidade da onda é o comprimento dividido pelo período. Professor, por quê, hein? A frequência não é o inverso do período? Então, se no lugar do F você colocar 1 sobre T aqui, fica assim, tá? Eu gosto de guardar desse jeito aqui. E para mim é fácil guardar. Oi, meninas, minhas filhas passando aí. É fácil guardar assim, vem lamber ferida, velocidade é o comprimento da onda vezes a frequência, e guardar que a frequência é o inverso do período. Tá? Tchau, bons sonhos. Valeu. Tchau, boa noite. Então, aqui, curiosidade. Depois que uma onda é emitida, o seu período e a frequência não mudam. Tá? O que muda nela é a velocidade. Tá? E essa velocidade da onda só depende do meio que ela está se propagando. Quando uma onda sofre refração, o que é reflexão? O que é refração? Reflexão é quando a onda bate no objeto e é devolvida para o meio que ela estava se propagando. Então, a luz, por exemplo, incide na parede da sua casa aí e é refletida para os teus olhos. Ela estava se propagando no ar, a parede refletiu e ela voltou a se propagar no ar. Agora, a refração, não. A refração, a onda, ela vem se propagando em um meio e passa a se propagar em outro meio. Por exemplo, coloquei meu copo d'água aqui, né? Ficou meio atrapalhada aí a imagem aqui e tal, não sei se você está me vendo aí, né? Mas a luz está se propagando aqui. Ela vem do ar, sofre refração no vidro, se propaga no vidro, depois ela sofre refração de novo, se propaga na água, depois refração nessa parede de vidro aqui, depois refração de novo. Então, num copo d'água desse daqui, a luz para entrar aqui e sair de lá, ela sofreu refração no vidro, refração na água, refração no vidro depois e refração para sair do vidro e para o ar. O que está variando aqui? A frequência dela? Não. O período dela? Não. O que está variando é a velocidade dela, tá? A velocidade de propagação dela no ar é maior do que no vidro e é maior do que na
água, tá? Exemplo de onda eletromagnética aí. Raio gama são emitidos por materiais radioativos usados para o tratamento de câncer e em muitas outras doenças da pele, né? Tá. Uma certa frequência, com um certo controle, pode dar resultado positivo no tratamento de câncer e doença da pele. Mas excesso de raios gama, para você ficar verde e se transformar no Hulk, só em filme mesmo, tá? Geralmente desenvolve tumor, tá? Raio-X ajudam os médicos a tratar e a diagnosticar doença. Mas como a Aline disse, e ela estava com razão, está com razão, na chapa o osso fica branco porque ele absorve o raio-X, tá? Raios ultravioletas são usados como desinfetantes, tá? Tem como você pegar equipamento cirúrgico, tal, ou mesmo leite, bebida, e submeter a uma rajada de radiação ultravioleta. Você acaba com as bactérias que tem ali, tá? Raios infravermelhos são aqueles emitidos por corpos aquecidos e usados para secar pinturas. O raio infravermelho, quando você pega um aquecedor e ele começa a esquentar você, a radiação que você está recebendo é infravermelha, tá? Curiosidade. A radiação infravermelha tem como você equacionar isso daí e transformá-la em um tom de verde. Então, aqueles óculos que você vê de visão noturna, que você vê no filme, os caras vão lá invadir determinado lugar, apaga tudo a luz, ele abaixa aquele óculosinho e entra lá no escuro, consegue enxergar a pessoa. Por que ele está enxergando? Porque o calor emitido pela mão da pessoa, pelo rosto da pessoa, é diferente da roupa da pessoa e é diferente da mesa, do chão. Então, o que aquele aparelho faz? Ele pega diferentes frequências de radiação infravermelha e transforma em tons diferentes de verde. Sendo que corpo mais quente seria um verde mais claro, tendendo para o branco, corpo mais escuro, um verde mais escuro, tendendo para o preto. Tá? E onda de rádio são usadas pelas emissoras de rádio e televisão. Tá? Curiosidade, já que eu estou lembrando disso, ok? Sabe o teu micro-ondas? Né? Raro é o micro-ondas que vem perfeito de fábrica, que não vaza a radiação dele lá. Então, o hábito que você tem de colocar o leite para esquentar, pôr a comida para esquentar e ficar lá olhando, esperando, é péssimo. Por quê? Se ele estiver vazando a radiação ali, ele vai te cozinhando aos poucos, viu? Te assustei? Marina Trindade vai fazer um teste. Olha o teste. Vocês vão fazer um teste hoje. Pega o seu celular, chega na sua casa aí depois da aula, coloca o celular dentro do micro-ondas e fecha. Pede para alguém ligar para o teu celular. Se ele tocar dentro do micro-ondas, o seu celular está vazando, vaza radiação, viu? Tá? Todos que eu fiz até hoje, o celular tocou lá dentro. Viu? Então, eu tinha uma amiga que falava assim. Fala, Marina. Assustada. Eu tinha uma amiga, era uma gracinha. Ela chama Bárbara. Os filhinhos dela hoje estão com 40 anos. Quando eles tinham lá 7 anos, isso há 30 anos atrás, micro-ondas era uma coisa, novidade, né? Então ela falava assim para eles: não fica perto disso que vai cozinhar seus órgãos, que vai cozinhar suas bolas. E ela tinha razão. Entendeu? Então, você nunca sabe. Faz esse teste. Por quê? Porque a radiação do seu celular é eletromagnética. E do micro-ondas também. A diferença é a frequência. Entendeu? Agora, se ele tocar dentro, você vai lá, põe dentro do micro-ondas, fecha, chama. Se ele tocar lá dentro, significa que aquela radiação está achando um espaço para passar. Estão entendendo? Então, assim, não vai ficar assombrada, tal.
Põe tua comida para esquentar lá e vai fazer outra coisa. Não fica lá olhando a comida, vendo o leite ferver, né? Entendeu? Pode causar mal sim, viu? Aí você pergunta. Desculpa, gente, mas são curiosidades para quebrar um pouco. Davi, x mais x dá 2x. A radiação do micro-ondas, ela é do mesmo tipo do celular? Aham. E se o celular, se o micro-ondas esquenta as comidas lá, o celular pode esquentar o meu cérebro, pode causar dano, né? Dizem que a radiação do celular é não ionizante. Quer dizer, a companhia telefônica defende que não causa danos, não. Agora, se é falácia ou não, mas tem artigos dizendo que o número de tumor de cérebro aumentou um absurdo depois da invenção do celular, e os homens agora, né? Câncer de testículo aumentou cerca de 60% depois da invenção do celular. Por quê, hein? Você põe o celular na frente ali, fica do lado, fica encostado no amigão ali, tá? Alguém chama você, quando o cara tá chamando o teu celular, é a torre mais próxima que está chamando. Então pensa na tua casa aí, qual que é a torre mais próxima? A torre de telefonia celular, a mais próxima da minha casa aqui, fica a meio quilômetro. E meu celular, para responder a essa torre, ele tem que mandar um sinal com potência que chegue até a torre. Aí ele está encostado no amigão, né? Então, é fato. Depois da invenção da telefonia celular, câncer de testículo aumentou em cerca de 60%. Tá? A companhia telefônica vai falar que não, viu? Assim como eles vão falar que 5G não causa mal para a gente também, viu? Tá? Vamos passar para frente. Ó, exemplo aqui, vamos parar para pensar, né? Ó, aqui eu tenho uma onda periódica, né, que se propaga com a frequência de 20 Hz, né, em um determinado meio. Um segmento de onda aparece na figura. Ô, Aline, tá vendo ali que ele está marcado? Abre o microfone, Aline. Tá vendo que ele está mostrando ali um trecho dessa onda? Que valor que está aparecendo ali? 9 centímetros. 9 centímetros. Cuidado com isso. Qual é o comprimento dessa onda, Aline? Porque a fórmula que nós vamos usar é o vem lamber ferida. Ele quer a velocidade, eu tenho o lambda é o comprimento da onda e a frequência eu tenho que vale 20. Mas qual que é o comprimento dessa onda? Seria toda ela ou somente um pedaço? Oi? É toda essa parte aqui, seria 9 centímetros, ó. Ó, veja bem, olha o que a onda está fazendo. Ela sobe, desce, sobe. Aqui começa a repetir, não é? Sim. Então você tem 9 centímetros aqui e mais 9. Então o comprimento da onda ela vem do comecinho aqui. Está enxergando o meu mouse? Sim. Do comecinho até aqui. Então 9 mais 9 vai dar quanto? 18. Então a fórmula que a gente vai usar, olha lá, ó. O comprimento da onda dividido por 2 deu quanto? 9. Então o comprimento dela vale 18. Que fórmula que eu vou usar? V é igual a lambda que multiplica F. No lugar do lambda, eu vou colocar 18. E no lugar do F, eu vou colocar 20. Então, a frequência dá 320 centímetros por segundo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Como a fórmula todo mundo decora, eles te pegam aqui, tá? Na pressa você vai fazendo, você fala assim, peraí, ele quer a velocidade? Tá, a frequência é 20, deixa eu ver o comprimento da onda, é 9. Coloque e erra. Tá? Ok, gente? Vamos pegar outro exemplo. Sim. Numa torneira, caem gotas
idênticas à razão de 3 gotas por segundo, exatamente no centro de uma superfície livre da água. Os círculos representam cristas originadas pelas gotas. Determine a velocidade de propagação dessas ondas. Vamos ver? Então, olha só. O que é essa razão de 3 gotas por segundo? O que é isso? 3 gotas por segundo. Não é o fenômeno que está acontecendo 3 vezes em cada segundo? Não é o ciclo? Então, 3 gotas em cada segundo é a frequência. Tá? Aí você olhando ali, ó, imagina assim, essa linha que você está vendo aqui é a crista, certo? Você vendo de cima. Você vendo de lado, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ver se ó. Você vendo de lado, a onda seria assim, ó. Aquilo que você está vendo marcado lá em cima é o ponto mais alto. Então aqui, ó, a distância entre duas cristas consecutivas é um comprimento de onda. E qual é a distância entre elas? Daqui até aqui, quanto vale? De 6 para 12. Quanto é? 6, né? E de 12 para 18? É 6 também? Então, o comprimento dessa onda aí é 6 centímetros. Por quê? Esses pontos que eu estou marcando aqui, ó, é a crista. É essa distância entre uma crista e outra, que no caso aqui deu 18. Nesse caso aqui, de 12 até 18, tem uma diferença de 6. Então, vai ficar assim, ó. Frequência, 3 gotas por segundo, que dá 3 Hz. Ok? Vem lamber ferida. Velocidade é igual 3 vezes a frequência. Deixa eu ver um negócio. Esse exercício foi... Ah, tá. Ele inverteu aqui, né, gente? Ó, eu ia falar que estava errado. Ele inverteu aqui. A frequência vale 3 e o comprimento de onda vale 6. Então, a velocidade vai dar 18. Deixa eu voltar lá. Inverteu aqui e quase leva a gente à confusão aqui. Ó. Ah, não dá para corrigir. Tá? Aqui, ó, o que eu estou falando é o seguinte. Esse 3 era para ter se jogado aqui, né, que é a frequência, e o comprimento, que é essa distância aqui, ó. A ordem dos fatores não altera o resultado, deu 18, tá? Mas poderia gerar uma confusãozinha aí. Certo, galera? Tranquilo? Tranquilo. Então, assim, esses exercícios, deixa eu pegar o exercício ali, para a gente dar uma olhadinha do que eu passei nesses minutos finais aqui, só para a gente ter uma ideia. Vamos lá, EJA, cursinho. Aqui. Vou perguntar agora. Estão enxergando essa ondinha aí? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver. William, tá acordado aí, meu? Sim. Então, observa isso aqui. Vou perguntar para você. Qual é o comprimento dessa onda? Comprimento? O comprimento dela. Seria 20 centímetros? Olha só. Ela não é tudo isso aqui, ó. Ela não faz assim, desce, sobe e desce aqui. É 40, né?
Deixa eu pegar um negócio aqui, deixa eu pôr uma ferramenta aqui para estar desenhando para vocês aqui. Ó, aqui dá para eu marcar. Se você pegar aqui, ó, ela começa aqui, sobe, desce, né? Vai subindo e vem até aqui, ó. Então, o comprimento dessa onda é 40 centímetros. Tá legal? Ô, Elaine, abre o microfone aí, você não vai escapar hoje, não. Qual que é a amplitude? Letra A. Qual que é a amplitude dessa onda? Você sabe dizer, Elaine? Aline, você sabe dizer? O que é a amplitude? Você tem aqui, ó, Seria a 2? linha média, sem perturbação, e é a distância da 2 centímetros? pista ou vale até essa linha média. Então, qual que é essa distância daqui até aqui, ó? Opa, 2 centímetros. isso. Deixa eu colocar aqui. Daqui até aqui é 2 centímetros. Então, a resposta é: qual é a amplitude dessa onda? A resposta é 2 centímetros. Aí a pergunta vem assim: qual é a velocidade que ela se propaga? A gente pode pensar no vem, o lambda vezes o f. Vamos ver se o exercício passou alguma dica para a gente além do gráfico. Opa, opa. Vamos lá. Calma, muita calma nessa hora. Vem aqui. Acho que tem um complemento dele aqui, ó. Ó, uma onda estabelecida numa corda tem uma frequência de 500, né? Então, se eu tenho 500 Hz, que é a frequência, e eu tenho o comprimento da onda, que o William falou para a gente, que é 40 centímetros, eu vou fazer. Lá vou eu, usando meus recursos toscos aqui. Né? Então, eu tenho lá, vem, é igual... Vou colocar L, tá? Porque eu não sei fazer o nome daqui. Lamber, ferida. Só que vai aumentar, né? Porque ninguém lá... Então, o que vai acontecer? Ó, quanto vale lambda, William? Que é o comprimento da onda. A resposta é 40. Vezes a frequência. A frequência vale quanto? 500. Então, vai ser 500. Então, isso vai dar 5 vezes 4, 20. E mais 3 zeros. Metros, não. Cuidado, centímetro por segundo, porque aqui está em centímetro. Entenderam, moçada? Entenderam o que eu fiz aqui? Sim. Sim. Aline também? Beleza. Vamos pegar um outro aqui. Tem uns aqui que é apelação, né? Ali está uma senoidal ali, ninguém merece, né? Vamos ver aqui. Não, isso eu não falei para vocês ainda. Vamos ver esse aqui. O Trindade. Ó, Oi. você tem a figura embaixo, abaixo, representa o perfil de uma onda transversal que se propaga. Ela quer saber o valor da amplitude, do comprimento da onda e da velocidade da onda, sabendo que a frequência é 200 Hz. O que é o primeiro que ele está perguntando? A amplitude. Quanto vale a amplitude? Lembra, amplitude é a distância do ponto de equilíbrio à crista ou do ponto de equilíbrio ao vale. A linha média está aqui, ó. Qual que é a distância daqui até aqui, ó? A distância total quanto que é?
20. 20. Metade de 20? 10. 10. Então, a amplitude dessa onda é 10. 10. Tá? Tá. Entendi. Isso, gente, o pessoal erra direto. E é fácil. Agora, ó, qual que é o comprimento dessa onda aqui? Do mesmo jeito que eu falei para o William. Como que vai ser? Ó, começa aqui. Presta atenção nela. Desce, sobe, desce. Aqui ela vai começar a repetir, ó. Tá Sim. vendo? Deixa eu pôr aqui outro, ó. Tá vendo que esse pedaço aqui é igual a esse? Uhum. Esse é o comprimento de onda. Agora, quanto que vai ser o comprimento? Vamos ver. Vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 45 dividido por 9 dá quanto? 5. 5. Então, cada quadradinho tem 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5, 20. 20. Então, o comprimento da onda é 20 centímetros. Tá? Tá. E a frequência agora? Como é que nós vamos calcular a frequência? Dá para fazer por aquela fórmula? Exatamente. Você tem lá, ó. A frequência falou que é 200, né? Então, vai Isso. ficar assim, ó. Lá. Então, velocidade é igual à frequência, que é 200, né? Isso. 200 vezes o comprimento da onda, que é quanto? 5, 10, 15, 20. 20. Então, vai dar 4 com mais 3 zeros. Isso. O quê? Centímetros por segundo. Entenderam, pessoal? Uhum. É tranquilo, o pessoal meio que surta, assim, mas ele é tranquilo. Agora tem umas coisas aqui que nós não vimos ainda, né? Eu estou pulando, tá? Vamos ver essa da FUVEST aqui, para a gente fechar. E eu não preparei isso não, viu, gente? Estou pegando aleatoriamente aqui, tá? Vamos ler, então. A figura representa os instantes t igual a 0 e t igual a 2 segundos, configurações de uma corda sob tração constante, na qual se propaga um pulso cuja forma não varia. Qual a velocidade de propagação do curso do pulso? Indique a direção e o sentido das velocidades nos pontos A, B e C da corda, num instante t igual a 0. E agora? O que fazer? Puxar os cabelos? Jogar os brincos no chão? Porque aí, isso aí é FUVEST segunda fase, hein? Alguém tem uma sugestão de como resolver isso? Ele quer a velocidade de propagação do pulso, né? E ele quer o sentido e a velocidade dos pontos A, B e C. Ideias? Nenhuma. Então, vou pensar um pouquinho. Ó. Essa onda, vocês conseguiram entender que isso aqui é uma foto no tempo igual a 0 e essa onda foi para lá? Entendeu? Pega essa parte aqui dela, ó. Tá vendo essa parte aqui? Ela não tá aqui, ó. Ou melhor, vamos pegar a crista dela. Essa não é a crista? Hein? Na outra foto, essa crista tá onde? Não tá aqui? Sim. São fotos, é uma foto. É uma foto em cima
e 2 segundos foi tirada a foto de novo, que é a foto de baixo. São 2 fotos, tá? Quanto que essa crista andou daqui até aqui? Não foi 10 mais 10? A distância deu quanto? 20. Em quanto tempo? 2 segundos? Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. A velocidade de propagação dessa onda é 10 metros, 10 centímetros por segundo. Tá? Entenderam o que eu fiz, gente? Sim ou não? Sim. Tá. Então, ó, agora vamos lá. O que ele está perguntando aqui? Qual é a direção e o sentido das velocidades no ponto A, B e C? Então, presta atenção. Essa onda, quando ela vem vindo para cá, imagina o seguinte. Se eu tiver um ponto aqui, isso aqui geralmente no colegial o pessoal demora a entender isso aqui. Tá vendo isso aqui? Essa onda está vindo aqui. Esse ponto ele vai ser elevado, depois vai ser rebaixado até ficar na posição de novo. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma simulação aqui para você entender. Fazendo ao vivo aqui. Espera aí. Vem cá. PHET. Física. Simulações em física. Se eu conseguir rodar aqui, tem uma simulação que é bem da hora. Essa aqui. Espera aí. Som e ondas. Essa aqui. Ó, isso aqui é muito da hora. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma régua. Beleza? E aqui eu vou pôr um oscilador. Melhor, eu vou pôr um pulso. Essa régua eu vou pôr para lá. Todos estão enxergando a simulação? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou tirar o amortecimento para deixar a corda ideal. Ó. Deixa eu diminuir a velocidade aqui, peraí. Eu vou dar uma parada aqui. Eu quero que você observe o seguinte. Tá vendo esse pontinho verde que está perto da régua aqui? Olha o que acontece quando a onda passa por ele. Ele desloca, gente. Responde para mim. Ele está indo para cima e para baixo, não é? Por isso que a definição, no começo eu falei assim, que a onda transporta energia, mas não transporta matéria. Então, vamos dar umas paradas aqui, ó. Ó, vamos pôr a régua mais para cá. Ó, no momento que a onda está chegando, ele vai fazer igual esse primeiro aqui. Ele vai subir. E depois ele vai descer. Vou colocar lento aí, lento aqui, ó. Ó lá. Tá vendo que ele está subindo? E aqui ele começa a descer. De novo aqui, ó. Presta atenção nele, ó. Ele está subindo. E depois ele está descendo. Isso que ele estava cobrando aqui, ó. Cadê? Cadê? Ó, eu perdi a questão. É o 2. É o 2? Tá. Então, ó. Obrigado, William. O William sempre atento, viu? Esse é o cara. Não que as meninas não estejam atentas também. Então, se você olhar, a onda não está indo para lá assim, ó. Então, qual que é a indicação da velocidade do ponto B? Vai ser para
cima. Né? Qual que é a indicação do ponto A? A onda já passou, ele está retornando. Então, a velocidade dela vai ser para baixo. E o VC vai ser quanto? Nesse ponto aí, ele é 0. Entenderam o que está acontecendo? O que eu estou indicando aqui, pessoal? Deixa eu colocar aqui. O que eu indiquei para vocês aqui é o que eu quis mostrar aqui, ó. Deixa ela vir. Tá indo devagar. Olha lá. Ó. Ali. Ó. Aqui. Por isso que eu indiquei aqui, ó, como sendo B para cima. Porque a onda está começando a passar por ele, tá vendo? Ó? O ponto B seria esse. Aí depois, ó, que ela passou, aí aqui ela está indo para lá. E esse está voltando para a linha de equilíbrio aqui. Por isso que o A eu indiquei para baixo assim. Entenderam, galera? Exercício de segunda fase de FUVEST. Não é coisa do outro mundo, não. Né? Pelo básico que nós vimos de ondulatório agora, daria para estar matando isso aqui. Quantos erra isso daqui? Ah, você põe 10 aí, 10 pessoas aí, 8 erra. Tá? Não vai ser você porque você sabe fazer agora. Tá? Galerinha, deu o horário então. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Sim. Ali, Sim. beleza, tal. E a Elaine, tá quietinha ali? Tranquilo, Elaine? Tranquilo. Ô, Elaine, respondeu, que bom. Não precisa ter vergonha da gente, não. A gente aqui é tudo family, né? Não, que eu tava meio... Tranquilo. Ó, agora o que eu vou fazer, gente? Semana que vem, isso é tudo de ondulatória? Claro que não, a gente precisa praticar. E nós vamos praticar. Mas semana que vem, eu vou entrar em noções básicas de eletricidade. Tá? Depois eletromagnetismo, magnetismo e eletromagnetismo. Aí, a partir do momento que você falar assim, que isso cai, aquela questão de produção de energia, energia eólica, energia hidrelétrica, fotovoltaica, a hora que a gente chegar naquele ponto ali, aí eu volto para trás, aí a gente começa assim, gente, vamos fazer esse exercício de mecânica agora? Vamos fazer termologia? Aí eu venho detalhando, um por um, tá? Mas eu quero fazer esse apanhadão geral com vocês. Tudo bem, pessoal? Ok. Então tá. Gente, ó, grande abraço para vocês, tá? Responde para mim eu coloquei um teste lá com 2 questões de ótica. Responde ele para mim, tá? Só para eu ter controle. Certo, pessoal? Grande abraço para vocês, bom descanso, viu? Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Vou fechar aqui.